Olá, eu sou o professor Edgar e hoje vamos dar continuidade no curso Excel 2019. Vamos lá? No Excel, o recurso para classificar dados permite você ordenar os valores de uma tabela na ordem crescente, na ordem decrescente, também na ordem alfabética ou ainda alfabética inversa. Vamos ver aqui neste modelo, isso aqui é uma tabelinha básica, pequena, ela poderia ser muito grande, com muitas informações, mas já vai servir de base para a gente explorar esse recurso. Então a gente vai clicar aqui no campo código, vou classificar pelo código, quero na ordem crescente. Como que eu faço? Então, basta vir aqui, estou na página inicial, basta vir aqui na guia dados, e eu vou encontrar logo aqui embaixo um grupo de comandos de classificar e filtrar. Bem aqui no cantinho esquerdo eu tenho dois botões, um indica de A a Z e o outro de Z a A. Então é bem intuitivo, já sei que é aqui que eu vou classificar na ordem crescente. Muito bem, então eu tenho uma tabela agora organizada pelo código. Eu cliquei aqui nesse botão e ele colocou aqui os códigos rigorosamente na ordem crescente. Bem, não, mas eu gostaria de colocar, por exemplo, pelo fabricante. Então eu clico no campo fabricante, vou lá de A a Z e eu tenho também na ordem alfabética. E o botãozinho de baixo aqui de Z a A, se for na ordem alfabética, valor do tipo texto, ele vai colocar alfabética inversa. Se for um campo numérico, ele vai colocar na ordem decrescente. Então eu posso clicar lá no código, clicar no botãozinho de baixo, de Z a A, ele inverteu agora na ordem decrescente. Isso aqui é muito bom quando você quer, por exemplo, ver qual é o maior preço, o menor preço, a ordem, Você escolhe, por exemplo, aqui, preço unitário. Eu vou lá e vou colocar de A a Z. Então eu tenho do menor preço para o maior. Se eu escolher de Z a A, eu tenho o inverso agora, Então eu tenho os produtos com preço mais elevado até os produtos com preço mais baixo. A mesma coisa o estoque. Se eu clicar lá no campo estoque, eu posso, por exemplo, ver do menor para o maior, que tem menos quantidade no estoque. Também posso clicar lá, dizer A, e aí eu tenho também uma forma diferente de organizar. Isso é muito bom quando você está fazendo uma análise numa tabela, você quer ter uma posição mais imediata, você quer ter uma visualização de forma organizada. Isso aqui é muito bom e prático. Tá? Então eu vou escolher aqui agora código e vou deixar, por exemplo, de A a Z, quer dizer, na ordem crescente, até porque é número ali no código, ok? Uma outra opção é também você pode selecionar, vai ter momentos que você vai precisar selecionar a tabela. Então, neste caso aqui, só para a gente fazer um teste, vou selecionar toda ela, uma tabelinha pequena. Então eu posso vir aqui, guia dados, escolher o botão classificar. Percebam que nesta caixa de diálogo eu posso escolher alguns critérios, alguns parâmetros aqui para fazer uma classificação personalizada. Então, por exemplo, aqui no lado esquerdo, coluna, tá? Eu posso escolher qual campo que eu quero classificar. Estes campos são os mesmos que aparecem lá no topo da tabela. Então, por exemplo, eu quero classificar pela pontuação. E aí eu posso escolher o que usar como referência para classificar. Então eu tenho os valores das células, cor da célula, cor da fonte, ícone de formatação condicional. Não preciso nada disso, eu só preciso de valores das células. É exatamente aqui que ele já está me fornecendo. Tá? E a ordem, agora sim eu posso escolher se eu quero do menor para o maior ou do maior para o menor. Tá? Ou seja, crescente ou decrescente. Ainda existe a opção da lista personalizada.
eu vou escolher aqui do menor para o maior. Vou dar um OK e ele fez a mesma coisa se eu tivesse escolhido lá, clicado no campo e escolhido lá os botõezinhos de A a Z ou ainda de Z a A. Às vezes você tem uma tabela um pouco maior e há necessidade de escolher aqui a opção classificar. Por exemplo, eu poderia classificar aqui por fabricante e ainda um segundo nível escolher, por exemplo, quantidade de estoque. Então eu posso vir aqui, ó, lembrando que a tabela tem que estar selecionada, via dados, classificar. Aqui o primeiro nível eu vou escolher por fabricante, o valor da célula não muda, a ordem vai ser de A a Z, ou seja, na ordem alfabética. E aí eu vou adicionar um novo nível, então eu vou clicar lá em novo nível, vou escolher quantidade de estoque, está lá o valor da célula, do menor para o maior, também vai ser na ordem crescente. Vou dar um OK, vejo que eu escolhi dois campos agora. Então percebo, está na ordem rigorosamente alfabética por fabricante. Agora todos os fabricantes que se repetem, você tem que verificar lá, tem que estar na ordem crescente pela quantidade de estoque. Então 7 e 12, perfeito. Aqui eu tenho mais dois que se repetem, 10, 12, correto. Aqui eu tenho três valores que se repetem, também está lá 10, 20, 30, está na ordem crescente. E aqui eu tenho, por exemplo, mais dois que se repetem, 5 e 8. Perfeito. Mais uma vez, vou selecionar toda a tabela, está lá, classificar, vou manter lá o fabricante, só que a quantidade de estoque eu quero saber, por exemplo, na ordem inversa, do maior para o menor. Vou dar um OK, percebo, os que se repetem aqui, vai aparecer lá 12 e 7, ou seja, agora eu inverti, agora está na ordem decrescente, 12 e 7. Vamos pegar esse aqui que tem mais, são 3, está lá 30, 20 e 10. Correto, é isso mesmo que eu preciso. E assim eu posso ainda, se tivesse valores repetidos, quantidade repetidas, ainda colocar mais níveis para fazer a classificação. Na maioria das vezes você vai lá, escolhe o campo, clica direto no AZ e ele coloca na ordem crescente ou alfabética para você. Assim, dessa forma, como a gente viu, o recurso classificação de dados do Excel integra a análise de dados. É possível ordenar de várias formas, como a gente viu aqui. Isso vai otimizar os seus trabalhos. Ok? Nos encontramos no próximo vídeo. Muito obrigado.